Imagine um navio tão grande que do solo mal se consegue ver o fim da sua estrutura, um gigante de aço com mais de 200 mil toneladas avançando lentamente sobre um oceano, que, a qualquer momento, poderia reclamá-lo como seu. A lógica nos diria que algo tão pesado deveria afundar, desaparecer em questão de segundos debaixo d'água. Mas isso não acontece. Ele flutua. Ele se mantém firme, como se desafiasse as leis da natureza. Como é possível que uma massa de metal, mais pesada do que milhares de baleias juntas, não afunde no mar? Hoje, não apenas descobriremos como eles conseguem isso, mas também revelaremos um segredo que pode mudar a maneira como você entende o poder oculto por trás desses gigantes do oceano. A maioria das pessoas pensa que os navios flutuam porque são projetados para isso, como se o metal tivesse uma propriedade especial quando entra em contato com a água. Mas a verdade é que cada um desses navios está, tecnicamente, em um estado constante de afundamento controlado. Sim, você ouviu bem. Eles não estão flutuando tranquilamente. Estão lutando para não afundar a cada segundo de sua travessia. Como eles conseguem se manter à tona? Tudo começa com uma força invisível descoberta há milhares de anos por um homem que nunca viu um navio moderno, Arquimedes. Ele descobriu que qualquer objeto submerso em um fluido experimenta uma força ascendente igual ao peso da água que desloca. Essa força, chamada empuxo hidrostático, é a única coisa que separa um navio gigante do fundo do oceano. Mas é aqui que a história se torna intrigante. Para que um navio de 200 mil toneladas não afunde, ele deve deslocar exatamente 200 mil toneladas de água. Isso significa que o mar está empurrando para cima com a mesma força com que a gravidade tenta puxá-lo para baixo. É um equilíbrio perfeito, uma batalha constante. Se o navio inclinar-se demais, muda a água que desloca, perde impulso e o oceano pode engoli-lo. Todo navio vive em equilíbrio com a morte, e esse equilíbrio depende de sistemas ocultos que operam silenciosamente, sem descanso, corrigindo cada movimento. E é aqui que se esconde um dos segredos mais impressionantes. Os navios não flutuam por serem leves. Eles flutuam porque estão cheios de ar. Em seu interior, há enormes compartimentos vazios, chamados tanques de lastro. Esses tanques podem ser enchidos ou esvaziados de água de forma controlada para manter o navio estável. Se o navio inclinar para um lado, o sistema detecta a mudança e bombeia água para o lado oposto para corrigir o equilíbrio. É como se o navio respirasse, adaptando-se ao mar como um ser vivo que luta pela sobrevivência. Mas o que parece ciência é, na verdade, uma coreografia de vida ou morte. Sensores instalados em todo o casco monitoram cada milímetro de inclinação. Se um container se deslocar, se o vento soprar forte lateralmente ou se uma onda bater inesperadamente, o navio pode perder seu centro de gravidade em segundos. O impressionante é que tudo isso é detectado automaticamente. Existem computadores que, sem intervenção humana, abrem válvulas e bombeiam milhares de litros de água de um lado para o outro, para evitar uma catástrofe. Se esse sistema falhar, mesmo que seja por um segundo, o navio pode começar a inclinar-se. E uma vez que o ângulo ultrapassa um certo ponto, não há mais volta. Antes de continuar, se você está se surpreendendo com o que está descobrindo, inscreva-se e deixe seu like agora mesmo, porque neste canal revelamos segredos do mundo que poucos se atrevem a contar. O que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você entende o comércio global, o transporte marítimo e até mesmo o equilíbrio de poder mundial. Porque o verdadeiro mistério não é apenas como um navio flutua, mas por que esses gigantes foram construídos, quem os controla e qual é o propósito oculto por trás de seu funcionamento. Veja bem, esses navios não são simples meios de transporte.
Eles são artérias pelas quais circula a economia mundial. Mais de 90% de tudo o que você possui, suas roupas, seu telefone, sua comida, sua energia, já viajou em um deles. Mantê-los à tona não é apenas um desafio físico, é uma questão de controle global. E aqui vem o dado mais revelador. Os navios modernos são projetados com o que é conhecido como bordo livre, uma parte do casco que fica visível acima da água. Essa seção, embora pareça insignificante, é literalmente a linha entre a vida e a morte do navio. Se o bordo livre for reduzido pelo peso da carga ou pela entrada de água, o navio perde flutuabilidade e o mar começa a engoli-lo. Por isso, os capitães e os sistemas automatizados monitoram constantemente essa linha como se fosse um eletrocardiograma. 1 centímetro a mais ou a menos pode ser a diferença entre uma travessia bem-sucedida ou uma tragédia. Mas o mais preocupante é que, à medida que a tecnologia evoluiu, também evoluiu a capacidade dos navios de se corrigirem automaticamente. Hoje, existem navios que já não dependem do julgamento humano para se manterem à tona. Eles contam com inteligência artificial capaz de alterar o lastro, ajustar o centro de massa e até mesmo modificar a profundidade do casco em tempo real, tomando decisões a cada segundo. Alguns especialistas afirmam que os navios do futuro não mais afundarão por erros humanos. Mas o que eles não dizem é que eles poderão ser controlados remotamente por entidades que não vemos, em lugares do mundo aos quais nunca teremos acesso. Você consegue imaginar um navio autônomo transportando milhões de dólares em mercadorias, navegando sem tripulação, controlado a partir de um centro de comando a milhares de quilômetros de distância? Eles já existem. Não são teorias. São projetos em andamento. Grandes empresas navais estão investindo bilhões em navios não tripulados que podem cruzar o oceano sem intervenção humana. E fazem isso por um motivo. A estabilidade desses navios não depende de emoções, erros ou decisões humanas. Depende de cálculos perfeitos. Mas aqui surge uma questão inquietante. Se um navio pode manter-se à tona de forma autônoma, quem decide para onde ele vai? Quem controla sua carga? Quem tem o poder de detê-lo ou desviá-lo? A estabilidade de um navio não é mais apenas física, é econômica e política. Inscreva-se agora mesmo se ainda não o fez, porque o que se segue revelará algo que poucas pessoas se atrevem a mencionar. O futuro dos navios não está na água, mas nos dados. Cada navio é uma máquina de informação em tempo real, recolhendo dados sobre rotas, clima, comércio e economias nacionais. Os países já não competem para construir navios maiores, mas para controlar a informação que esses navios geram. E enquanto você vê um simples navio navegando, na verdade está vendo um centro de poder flutuante, uma fortaleza tecnológica que decide quais produtos chegam ao seu país, quais são atrasados e quais nunca chegam. O mais surpreendente é que o oceano, que durante séculos foi visto como território livre, agora está se tornando uma rede de rodovias controladas digitalmente. O futuro do transporte marítimo já está aqui. Navios movidos a energias limpas, como hidrogênio, amônia verde ou até mesmo velas gigantes automatizadas que capturam ventos de alta altitude, onde nunca há calmaria. São navios que quase não consomem combustível, produzem zero emissões e que, em teoria, poderiam navegar indefinidamente. Mas isso não é o mais impressionante. O que é realmente revelador é que esses navios serão praticamente impossíveis de afundar, não porque desafiam a gravidade, mas porque dominam o equilíbrio. Imagine um navio que, à medida que uma onda o atinge, muda sua estrutura interna em tempo real para absorver o impacto. Imagine que cada container, cada tanque de lastro, cada válvula responde automaticamente ao ambiente. Não estamos mais falando de navios que flutuam. Estamos falando de navios que decidem flutuar.
E é aqui, caro espectador, que tudo muda. Porque quando uma máquina decide seu destino, quem realmente perde o controle são os humanos. O oceano não será mais um território de capitães corajosos, mas de algoritmos invisíveis. Você está preparado para esse futuro? Antes de sair, deixe seu like e inscreva-se agora, porque no próximo vídeo revelaremos quais são os primeiros navios autônomos que já estão navegando, quem realmente os controla e o que isso significa para o futuro de nossa liberdade e economia. O que está por vir não é ficção científica, é a nova realidade do mundo que já começou, e muito poucos sabem disso.